Olá, boa noite para você. Está no ar o Aparecida Debate desta semana, um programa feito para você se informar e, claro, para que você também possa formar a sua opinião. As últimas 2 décadas foram marcadas pelo avanço da fronteira agrícola e de áreas de pastagens sobre florestas e campos naturais brasileiros. Somados os desmatamentos florestais, o Brasil perdeu mais de 500 mil quilômetros quadrados de áreas verdes em 20 anos. Para se ter uma ideia literalmente do tamanho desse problema, essa área equivale a 6% do território nacional. É o mesmo que desmatar o equivalente à região sul, com seus 3 estados, ou então todo o estado de Minas Gerais. A perda de áreas verdes, sobretudo na floresta amazônica, é a principal origem das emissões de gases de efeito estufa aqui no país. Tanto que, por causa disso, há uma grande pressão da comunidade internacional para que o país tome as rédeas da situação e contribua de forma mais clara com o combate à degradação ambiental, que não é exclusividade apenas da região norte, viu? Biomas importantes e conhecidos como a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal também são vítimas dessas agressões a partir do nosso estilo de vida. Como chegamos a esse ponto? E principalmente, como podemos frear essa caminhada para um abismo ambiental? Bem, para nos ajudar a tentar entender esse panorama e responder essas questões, a gente tem a alegria de receber aqui no programa dessa noite, participando conosco, Roberto Malvesi, ele que é membro da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repam Brasil. Ele foi coordenador nacional da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, por 6 anos, é graduado em Estudos Sociais e em Filosofia pela Faculdade Salesiana e em Teologia pelo Instituto Teológico de São Paulo. Roberto, boa noite, viu? Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite, um prazer estar com você aqui, com o Guilherme, com a Fernanda, e conversar com os nossos telespectadores, porque é realmente uma questão séria, grave, e que impacta a vida da população brasileira e de toda a biodiversidade brasileira. É verdade, isso que a gente quer trazer no programa desta noite, já que é um assunto cada vez mais em alta e, como o Roberto disse, a gente também tem a alegria de receber presencialmente aqui em nosso estúdio Fernanda Fowler, ela que é advogada, pós-graduada em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná e faz parte da Comissão de Meio Ambiente da OAB São José dos Campos. É também membro do Instituto Lixo Zero. Fernanda, boa noite, viu? Obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Rodrigo, muito boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante. É um assunto que a gente quer trazer para o pessoal de casa, porque a gente vive um momento muito delicado e que traz cada vez mais forte esse chamado para que estejamos atentos ao que acontece com a nossa casa comum, como o Papa Francisco sempre diz e reforça esse chamado para nós, né? Infelizmente, ano após ano, nós nos acostumamos com esse cenário, né? De ver notícias, dados, estatísticas de uma região amazônica, por exemplo, cada vez mais desmatada muitas vezes ilegalmente por atividades ligadas ao campo e também à mineração. Por isso a gente quer trazer essa temática para o nosso espaço do Aparecida Debate para verdadeiramente entender qual a nossa contribuição nesse processo e, principalmente, como nós, enquanto cidadãos, podemos começar a mudar esse cenário, a virar esse jogo para que a gente não chegue a esse ponto de ver o nosso planeta colapsando no que diz respeito às questões ambientais. E aí queria a ajuda de vocês, Fernanda e Roberto, nesse primeiro momento. Primeiro, para a gente ajudar quem está em casa a entender esse conceito, né? A gente fala de proteção florestal. Roberto, principalmente você, que nesse momento fala com a gente do Vale do São Francisco, da região Nordeste. Quando a gente fala em floresta, muitas vezes as pessoas pensam só na Amazônia, né? Mas o Brasil é um país muito rico de biomas diferentes e que também entram nesse sentido de áreas que são afetadas por atividades e que trazem um prejuízo ambiental para a gente, né? Queria que você ajudasse a gente a explicar para quem está em casa um pouquinho desses vários biomas do Brasil. Eu vou falar do lugar geográfico e social que eu estou, que é o campo das chamadas pastorais socioambientais.
e eu sou ligado aqui às nossas lutas diocesanas, mas também à questão da campanha da fraternidade da CNBB. Eu colaborei lá na campanha da fraternidade dos biomas brasileiros e no Sínodo para a Amazônia também. Então, quando eu estou falando aqui de algo instituído no Brasil, mas estou falando também da experiência vivida. É inevitável que seja dessa forma, até porque eu faço parte da Comissão de Ecologia Integral e da Rede Eclesial Panamazônica, a convite da própria CNBB. Veja, sábado passado, dia 17 de junho, nós tivemos aqui na Universidade do Vale do São Francisco um seminário de todo o semiárido brasileiro sobre o processo de desertificação em todo o território brasileiro, principalmente aqui na Caatinga, né? Então, esse processo de desmatamento que vai acontecendo, ele já extrapolou a área semiárida, ele já está no Rio Grande do Sul, ele está em outras áreas brasileiras, e a supressão indiscriminada da vegetação faz com que em algumas áreas a nossa vegetação ela não se regenere. Então, é muito difícil, os nossos estudiosos dizem, a regeneração, por exemplo, no Cerrado. A Mata Atlântica é regenerável, mas ela só tem 12% hoje da cobertura, pelo investimento que vai ali para cima dessas regiões. Então, a gente tem um processo, um modelo de desenvolvimento, um modelo econômico que não consegue lidar com a preservação das nossas florestas. Ele só avança à medida que suprime. Então, esse é o problema-chave, que está na área econômica, está na área dos empreendimentos, e aí você já citou alguns, é o agronegócio, são as mineradoras, mas pasme, aqui no semiárido para nós, a implantação das usinas eólicas, a implantação das usinas solares, elas que seria, em tese, a energia limpa que a gente sempre defende, mas a forma como elas estão chegando nem sempre é realmente ambientalmente limpa e muito menos socialmente limpa. Então, a gente tem toda uma proteção legal, e aí isso eu passo para a Fernanda, porque ela é da área do direito, ela pode falar disso com mais tranquilidade do que eu. Mas não é só a proteção legal que está em jogo, é toda uma cultura da devastação que vem desde o chamado descobrimento do Brasil, começou com o pau-brasil e avança até hoje, e a gente não consegue mudar a qualidade dessa relação com as nossas florestas. Pois é, o Roberto falou um ponto importante que eu queria a sua ajuda também, Fernanda, quando a gente tenta trazer esse histórico de como é que a gente chegou a esse ponto. Claro que tem aí, principalmente nas últimas décadas do século passado para cá, quando a gente olha para o desenvolvimento industrial do país, assim como aconteceu em outros continentes, esse processo de degradação acelerou, né? Mas é algo que parece que está enraizado no Brasil desde a nossa formação enquanto sociedade, né? Desde a chegada dos portugueses. Com certeza, eu concordo com o Dr. Roberto. Sim, é um processo cultural, tá? Na verdade, a natureza, ela nunca foi, desde os primórdios, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, ela não foi valorada. Ela era valorada enquanto bem econômico. Então, haviam leis, lá na Europa principalmente, de proteção, mas proteções todas relativas ao bem econômico que a natureza trazia. E essa cultura, quando houve a descoberta do Brasil, ela foi também trazida para cá. Então, todas as nossas legislações, sempre houveram legislações esparsas protegendo bens ambientais, protegendo certos bens ambientais, certos bens que tinham valores econômicos. Então, nós ficamos sem proteção legislativa em relação aos nossos bens florestais por muitos e muitos anos. E a cultura que havia era, sim, uma cultura de vamos derrubar tudo para poder crescer. E isso só foi mudar realmente com a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, em 1982. Um pouquinho antes, houve a Política Nacional de Meio Ambiente, e a partir desse ponto é que a gente começou a reconhecer a natureza como um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, como diz o nosso artigo 225, que ele é essencial para todo mundo e ele tem que ser protegido.
E a partir daí, né, Roberta, a Fernanda trouxe essa reflexão e talvez essa mudança, ainda que em alguns momentos pareça lento, pareça ter dificuldades, mas a partir da Constituição. Você que está na caminhada já há algum tempo, próximo a essas causas, queria que você fizesse também um retrospecto para a gente, olhando, por exemplo, há 3 décadas atrás para hoje. Quais são os problemas que mudaram, os desafios que mudaram e o que parece que ainda continua igual no Brasil quando se trata de proteger o nosso meio ambiente? Então, para mim, o grande avanço que houve nas últimas décadas é o avanço da consciência cidadã. O povo brasileiro hoje é muito mais ciente, o povo no mundo, a população mundial é muito mais ciente da necessidade da gente preservar a casa comum. Inclusive na nossa igreja, na Igreja Católica. Eu estou nessa caminhada há 40 anos, 50 anos. Durante muito tempo eu fui assessor de uma equipe de terra, água e ambiente do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM. E era muito difícil você colocar num âmbito eclesial, e ali era assessoria para os bispos latino-americanos, você colocar que você tinha um problema, inclusive, não só de ordem política, não só de ordem social, não só de ordem ambiental, mas inclusive de ordem teológica, bíblico-teológica. A igreja precisava dar uma resposta para isso. Essa velocidade das coisas é que, vamos dizer assim, que a gente está muitas vezes patinando. Dentro da igreja, nós tivemos aí, não vou dizer sorte, mas nós tivemos a bênção do Papa Francisco. Então, ele que andava nessas reuniões, quando ele fica Papa, ele leva isso para Roma. E ele vem com a Laudato Si, que hoje nos dá toda uma base de ação nessa linha. Mas lá dentro da Laudato Si, ele tem essa frase: as nossas reações diante do processo de degradação ambiental, socioambiental, porque ele não separa uma coisa da outra, eu acho que até que a Fernanda podia depois comentar um pouco sobre isso, esse processo de degradação socioambiental, ele não enfrenta uma reação à altura das forças degradantes. Quer dizer, a gente ganha uma batalha aqui, outra batalha ali, mas, por enquanto, a tendência é que a gente vai perdendo uma guerra. E ele tem aquela frase lapidar: se tardar mais, tarde demais. Então, quer dizer, a gente está num jogo de emergência que a gente tomou muita consciência, mas a gente perde muito ainda. Tanto é que os últimos dados aí do desmatamento na Amazônia, do atual governo, a Amazônia caiu, mas acho que no ano passado, no Cerrado, aumentou 30%. Né? Então, você está nesse jogo. Você tem uma conquista ali, mas perde na sequência. Então, reverter esse jogo, a gente ainda não conseguiu. O Roberto falou, Fernanda, de transformações socioambientais. Era um ponto que eu queria abordar com você mesmo. É importante a gente também ter essa noção, né? Quando a gente fala desse cuidado com o meio ambiente, de proteção de áreas florestais, a gente não está falando apenas, e não que isso não seja importante por si só, né? Mas a gente não está falando apenas do cuidado, por exemplo, com aquelas plantas que estão ali naquele momento com espécies da fauna, mas a gente está falando primeiramente de povos locais, povos originários muitas vezes, e a gente está falando de uma intervenção que vai gerar depois prejuízos para a própria sociedade, por exemplo, a questão do clima, né? Por isso, importante a gente ter essa noção que o ambiental e o social caminham junto, né? Sim, sim. Inclusive, é sempre importante a gente relembrar que dentro do direito ambiental existe um tripé do desenvolvimento sustentável que tem que ser, para o desenvolvimento ser sustentável, a gente precisa equilibrar o fator social, o fator econômico e o fator do meio ambiente. Senão, não existe desenvolvimento, não existe sustentabilidade sem pensar no social. Se não estiver equilibrado, não houve desenvolvimento sustentável. Ele só existe quando há esse tipo de equilíbrio. Então, o que o Dr. Roberto falou, né, do avanço, né, a gente vai trazer uma indústria limpa, de energia limpa, a gente precisa disso. E o Brasil, ele tem potencial para ser o primeiro e o mais forte produtor de energia limpa, carbono zero. Então, a gente tem muito potencial. Agora, não adianta a gente fazer isso às custas de vidas
humanas e não humanas. Então, realmente, a gente precisa equilibrar todos esses fatores, inclusive, principalmente o fator social, porque a gente não pode prejudicar as pessoas para ter isso. E, justamente, o processo ambiental, ele é um processo que precisa ser limpo em todos os sentidos. Nós precisamos que tenha esse equilíbrio. Tanto é que, se você for pensar numa cadeia de consumo, fazendo uma analogia, a cadeia de consumo, para você realmente ter efetivado um consumo sustentável, você também tem que ter adquirido de produtores responsáveis. Então, não adianta que o processo tenha sido maculado no início. Então, acho que é muito importante o que ele trouxe, que precisa de ter esse equilíbrio entre o lado social, o lado ambiental e o lado econômico mesmo. Pois é, e a gente, inclusive, quer falar mais sobre isso, até deixando talvez uma pergunta agora para o Roberto responder para a gente no próximo bloco, justamente por esse trabalho junto à REPAM, junto ao Sino do Paramazônia, que foi um grande momento de escuta, principalmente dos povos que vivem lá. Roberto, já quero que você vá pensando algumas experiências e algumas histórias para a gente trazer em relação à opinião dessas pessoas, principalmente que vivem perto dessas áreas tão afetadas hoje em dia no Brasil, que vivem dentro desses biomas e que têm a sua casa degradada por atividades como essas que a gente citou. Mas antes disso, a gente faz uma rápida pausa aqui no Aparecida Debate e daqui a pouco volta para continuar falando sobre a proteção das nossas florestas. Combinado? Não sai daí. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a proteção das florestas brasileiras. Participam conosco Roberto Malvese, membro da Rede Eclesial Pan-Amazônica, e também Fernanda Fowler, advogada pós-graduada em Direito Ambiental. Roberto, antes da gente sair para o intervalo, eu deixei uma pergunta para você nos ajudar, principalmente quando a gente fala, você trouxe essa questão, né, do cuidado socioambiental. Existem várias formas que essa degradação atinge a sociedade, as populações, estudos que mostram principalmente que as mudanças climáticas atingem primeiramente e com maior intensidade as populações mais pobres, mas num primeiro momento, imagino eu, essa degradação atinge quem vive na área degradada e acho que isso nos traz uma importante reflexão sobre os povos tradicionais e os povos originários. Queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência também no que diz respeito à opinião, à escuta que a igreja tem, por exemplo, dessas pessoas quando a gente fala do cuidado com a casa comum. Então, a gente não era acostumado a ouvir esses povos, né? Isso começou a mudar muito recentemente, porque quando foi para começar o Sínodo para a Amazônia, o que o Papa Francisco fez? Ele foi para a Amazônia, ele foi para uma cidade lá na fronteira com o Acre, se eu não me recordo direito, mas acho que é na Bolívia. E ele, desde aquele momento, ele foi para ouvir os povos indígenas, o que eles tinham para dizer. E no Sínodo para a Amazônia, lá nos momentos que ele intervinha muito pouco, mas ele escutava muito. Mas quando ele intervinha, depois quando ele fez o Querida Amazônia, ele diz assim, vocês precisam ser capazes de ouvir os povos originários. Não se pode perder essas culturas. Essas culturas têm muito a contribuir com a crise da humanidade contemporânea, as saídas, as perspectivas, as novas possibilidades, os novos rumos. Né? Aqui no semiárido brasileiro, nós fomos aos poucos desenvolvendo o paradigma da convivência com o semiárido. E como é que foi feita a construção desse paradigma? Dialogando com as comunidades, com os saberes que elas tinham. Né? Então, de guardar água no chão, nos barreiros, vamos guardar água na cisterna. Né? Da vida da caatinga, vamos criar uma ecologia adequada ao semiárido brasileiro. É assim que a gente está superando a fome e a sede aqui na região semiárida. E os povos da Amazônia, a Amazônia é 7 vezes o tamanho do semiárido brasileiro, de hora que o semiárido brasileiro é 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, aquela vastidão amazônica, aliás, os presidentes, os representantes dos países da Amazônia estão reunidos esses tempos atrás aí, para conversar sobre isso, as saídas. E uma das saídas propostas é a chamada bioeconomia. O nosso único receio nessa proposta da bioeconomia, que é você fazer a economia crescer a partir
das potencialidades da biodiversidade amazônica e dos saberes dos povos que estão ali é se os povos vão ser ouvidos, se as comunidades vão ser ouvidas. Porque se elas forem ouvidas, você começa, então, numa política costurada, realmente de toda uma população amazônica, encontrar saídas para a região amazônica e para os outros biomas brasileiros, porque quem conhece um pouco do Brasil sabe que nós somos muito diferentes. Né? A Amazônia é um bioma, a Caatinga é absolutamente outro bioma, o Cerrado, a Mata Atlântica tem alguma coisa mais parecida com a Amazônia, com o Pantanal, então não adianta você pensar na lógica do que a Fernanda falou, do chamado desenvolvimento sustentável, nesse tripé, do social, o econômico e o ambiental, sem você considerar em que bioma você está nesse país. Senão você entra fazendo desastre. Né? Quando trazem para cá a agricultura branca, do arroz, do feijão e de outras culturas que não vão dar certo, porque não cabem nesses biomas, o clima não é adequado. E, Fernanda, a gente falou dessa escuta com os povos tradicionais, as comunidades locais, nessas áreas que ainda restaram, por exemplo, em regiões como o Cerrado, como a Mata Atlântica, nas áreas que ainda são preservadas na região amazônica, mas como eu disse na pergunta para o Roberto, a gente se depara também com muitas pesquisas, muitos estudos que apontam que o impacto social também do aquecimento global, desse desequilíbrio ambiental, costuma estourar primeiro nas populações mais pobres, né? E a gente acho que tem contato com isso ultimamente, né? Quando a gente vê, por exemplo, o litoral norte de São Paulo, o que passou no começo do ano, a gente vê estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais também, no ano passado e no verão deste ano, tendo que lidar com enchentes, com inundações. Na maioria das vezes, atinge primeiro as camadas mais baixas economicamente da sociedade, né? Sim, exatamente isso, né? A gente costuma usar o termo racismo ambiental, né? Para caracterizar exatamente isso. E existem estudos que demonstram categoricamente que os mais atingidos são as pessoas mais vulneráveis. Justamente porque há um desequilíbrio na hora de você construir, na hora de você comprar o terreno, você acaba sendo espraiado da cidade, porque os terrenos mais valorados ficam realmente em bairros nobres ou no centro, em locais que têm menos situações ambientais, dificuldades ambientais, agravantes ambientais. E isso acaba, sim, fazendo com que as pessoas sejam atingidas de forma diferente em decorrência do aquecimento global, das coisas que acontecem em decorrência do aquecimento global, elas são atingidas de forma diferente. E a gente precisa realmente entender isso e fazer com que as pessoas sejam iguais. Porque não seria justo a desigualdade também perpetuar neste tema. Então, realmente, a gente precisa olhar, nos preparar para o aquecimento, para os enfrentamentos ao aquecimento global, mas não tem que evitar e nos preparar, porque ele já existe, as consequências já existem. Então, a gente tem que fazer os dois. Temos que trabalhar para evitar essas consequências, mas também trabalhar para conseguir atenuar as consequências que já existem. E nesse trabalho para tentar atenuar essas consequências, como os dois já falaram para a gente, um passo importante é a gente compreender os biomas brasileiros, principalmente onde a gente está inserido, para saber quais ações a gente pode fazer e quais ações a gente deve cobrar que aconteçam perto da gente, né, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado. A gente está falando aqui do estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, que está muito próxima da Serra do Mar, que é um de tantos exemplos de áreas que, por um bom tempo, foi berço da Mata Atlântica no Brasil, mas o que a gente viu ao longo desse processo de desenvolvimento foi esse bioma desaparecendo cada vez mais. Para falar um pouquinho sobre esse processo de degradação na Mata Atlântica e também do que a gente pode fazer para começar a reverter essa etapa, o Leandro Oliveira preparou uma reportagem, uma entrevista especial para a gente. Vamos conferir. 1.300.000 quilômetros quadrados, espalhados por 17 estados, quase um continente todo de um bioma rico em biodiversidade, fauna e flora. Hoje restam apenas 29% dessa área toda, resultado da ocupação humana nas regiões, uma consequência do desenvolvimento industrial e habitacional. Mesmo com o desmatamento de décadas e décadas, a Mata Atlântica ainda tem cerca de 20 mil espécies vegetais, ou seja, aproximadamente 35%
das espécies que existem aqui no país, mais do que a América do Norte e a Europa. Por isso, conservar a Mata Atlântica é tornar mais saudável o ar que respiramos, é cuidar da biodiversidade brasileira. Na série histórica, entre 2021 e 2022, a gente teve um aumento bem significativo no desmatamento da Mata Atlântica. A gente teve um número de mais de 20 mil hectares desmatados na Mata Atlântica. Isso é equivalente a mais ou menos 20 mil campos de futebol, então é uma área bem relevante. E também isso traz outros impactos, né? Por exemplo, a emissão de aproximadamente 9 milhões de toneladas de carbono na atmosfera com esse desmatamento. Então, são problemas que o desmatamento traz, e os motivos desse desmatamento variam de acordo com a região. A grande maioria desses desmatamentos são ocasionados por agricultura, né? Abertura de novas terras para agricultura e pastagem, mas também existe na região, principalmente na região sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo, a crescente urbanização e a especulação imobiliária. Então, esses pontos são muito fortes aí no desmatamento aqui na região sudeste. A ONG SOS Mata Atlântica trabalha para combater o desmatamento, promover o reflorestamento e conscientizar sobre pautas ambientais. Foram cerca de 42 milhões de árvores nativas plantadas em mais de 23 mil hectares. Apenas parar com o desmatamento não resolve o problema, que já é enfrentado há muito tempo pela Mata Atlântica. Porque não basta, né, a gente só parar de desmatar, a gente precisa também restaurar. Só parar de desmatar na Mata Atlântica não é suficiente. A gente tem um ponto de retorno que é considerado pelos cientistas, né, que mais ou menos 30% do bioma, se sobrar 30% do bioma, ainda existe esse ponto de retorno. A Mata Atlântica hoje ela só tem 24% das suas áreas conservadas, então é muito pouco. A gente já passou desse ponto de retorno, e com isso a gente está perdendo os fatores aí que essas matas trazem de benefício. Então, serviços ecossistêmicos em geral, como a produção de água, o ar limpo, né, a captação de carbono do que está no ar, a proteção dos solos, a proteção da fauna e das outras formas de vida, né, não só árvores, mas também as outras formas de vida da floresta. Então, tudo isso a gente vem perdendo ao longo dos anos com o desmatamento. A restauração consegue trazer esses benefícios, mas a longo prazo. Então, é muito importante que a gente restaure a Mata Atlântica, mas também pare de desmatá-la. Por isso é muito importante esse cuidado. A gente viu um exemplo aí, Fernanda, Roberto, da necessidade desse cuidado e de um cuidado urgente, né? Principalmente, Roberto, quando a gente fala de uma floresta, um bioma que está numa área que concentra boa parte da população brasileira, né? O estado de São Paulo é um exemplo disso, e que concentra boa parte do capital. Isso acaba trazendo aquela ideia das pessoas, eu queria saber da sua opinião, se ela é distorcida, de que não tem como ter desenvolvimento sem que isso aconteça. Você concorda com isso? Ou hoje, em 2023, já dá para a gente imaginar formas de se desenvolver economicamente sem precisar transformar tanto o meio ambiente como foi feito na região da Mata Atlântica? Esses dias atrás, o site das Paulinas me pediu para fazer um texto sobre a Mata Atlântica. Eu sempre volto lá na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, porque Pero Vaz estava maravilhado com o que ele encontrou em Porto Seguro, aqui na Bahia. Né? A floresta, os povos, então vem aquela famosa frase, esse país, em se implantando, tudo dá, mas tem uma frase complementar, que é por causa das muitas águas que ele tem. Quer dizer, o regime, o ciclo das águas brasileiras, hoje a gente tem essa consciência que ele passa pela Amazônia, através dos rios voadores, e que eles chovem no Planalto Central, você armazena nos grandes aquíferos brasileiros, o Guarani, mas aqui para nós no São Francisco a importância do Urucuia e do Bambuí, né? E depois, então, essas águas dos rios voadores vão para o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, pelo Paraná, chega até Buenos Aires, Assunção, dizem que chega até a Patagônia. Eu sempre brinco que o Papa Francisco tem interesse na Amazônia, porque ele sabe que se não tiver Amazônia, não chove em Buenos Aires.
mas é um fato científico. Então, outro dia, um dos analistas desse ciclo das águas brasileiras, ele dizia, provavelmente era isso que a Mata Atlântica fazia, porque você aborda aí em São Paulo, tem uns trechos de Mata Atlântica importante, você tem no sul da Bahia um trecho de Mata Atlântica importante, mas daí para cima, onde os canaviais tomaram de conta, foi tudo em cima da supressão da Mata Atlântica, né? Então, você modifica completamente o regime das chuvas. Então, aquele comentarista aí do SOS Mata Atlântica, ele tem razão. Se você não tiver as florestas, se você não tiver as matas, como é que você vai ter água? Como é que você vai sequestrar o carbono? Essas dádivas da natureza que você depende das florestas em pé. É isso que a civilização tecnológica nos aliena de enxergar. Muita gente nas cidades não tem consciência disso, né? Só fica bravo o dia que a água não chega na torneira, aí atribui o problema à Sabesp. Vamos dar um exemplo. Mas, de repente, lá o reservatório está quase seco. Esse ano está cheio, esses últimos anos. Mas a gente sabe que depois esses outros períodos vão voltar. Então, esse equilíbrio é fundamental e a Mata Atlântica é fundamental. Então, a maior parte da nossa população, grande parte das nossas maiores cidades, não é? E que precisam de água e precisam de outros bens da natureza, dos solos, da biodiversidade, para poder viver. Nós não precisamos só de soja e de dinheiro, nós precisamos de água, nós precisamos de comida, nós precisamos de um ambiente, de um clima bom, ameno, né? Senão a gente não sobrevive, não é só através das contas bancárias que a gente sobrevive. Pois é, importante a gente ter essa compreensão e acho que é uma inversão de valores que a gente viu por muito tempo e talvez por isso seja tão difícil romper, né? Dessa ideia de colocar a cifra, de colocar o dinheiro, de colocar os fatores econômicos acima de qualquer outra questão. A gente, inclusive, abordou isso recentemente aqui na Aparecida Debate, a gente vê isso em pautas sociais, né? O dinheiro acima das pessoas não é diferente com a nossa casa comum, né? Muitas vezes o dinheiro acima das espécies da nossa fauna e também da nossa flora. A gente quer continuar falando aqui no Aparecida Debate sobre esse tema e principalmente agora começar a entender um pouquinho de quais são os caminhos, então, para a gente reverter esse cenário. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, a gente faz mais uma rápida pausa aqui no Aparecida Debate, daqui a pouco volta para continuar falando sobre a preservação das nossas florestas. Até já! Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre a proteção florestal. As últimas 2 décadas foram marcadas pelo avanço da fronteira agrícola e de áreas de pastagens sobre florestas e campos naturais brasileiros. Somados os desmatamentos florestais, o Brasil perdeu mais de 500 mil quilômetros quadrados de áreas verdes nesses 20 anos. Como chegamos a esse ponto e, principalmente, como podemos frear esse caminho para um abismo ambiental? É isso que a gente quer entender no programa de hoje. E a gente falava no fim do bloco anterior sobre essa ideia, essa lógica. O Roberto falava para a gente, Fernanda, que a gente por muito tempo ouviu que sem desmatamento, sem de alguma forma agredir o meio ambiente, era difícil ter prosperidade, ter um desenvolvimento econômico em algum lugar. Hoje, como o Roberto falava, a gente já consegue perceber o contrário. Inclusive, a gente vê em formas de economia criativa pesquisas que apontam o contrário. Por exemplo, quando a gente fala da Amazônia hoje, que talvez seja a maior preocupação do Brasil e do mundo, quando a gente fala de cuidado com o meio ambiente, a gente vê muitos especialistas falando que a Amazônia vale mais em pé do que sendo derrubada. Você concorda com isso? Eu concordo em gênero, número e grau com isso, sim. Inclusive, não é só a Amazônia. Todos os biomas, eles são muito mais valiosos e mais ricos quando eles são preservados. Essa ideia de que o lucro, ele vale tudo, é uma ideia cultural. É uma ideia que até foi muito pautada antigamente aqui no Brasil, né? Por exemplo, houve convenções internacionais e que o Brasil chegou com a ideia de pode trazer toda a poluição do Brasil que nós queremos nos desenvolver. Então, havia até uma crença de que a poluição, a degradação, ela traria um desenvolvimento. E isso já foi desmistificado. E hoje em dia, com as informações, que foi o que o Dr. Roberto trouxe no último bloco, falando, olha, com
com informação, a gente começando a conhecer os benefícios, que trouxe também na reportagem, os benefícios ecossistêmicos que a natureza traz para a gente já consegue entender que ela tem muito mais valor em pé do que derrubada. E isso é muito importante porque existem pesquisas que demonstram que a longo prazo a conta não só fecha, como ela é muito lucrativa. Então, assim, o desenvolvimento sustentável, ele não funciona a curto prazo. Então, o lucro rápido, ele nunca vai acontecer preservando. Mas o lucro a longo prazo, inclusive em relação às empresas que perpetuam no mercado através de uma marca mais sólida, inclusive está aí o ESG para demonstrar isso, trazendo valores ambientais. Então, a longo prazo, se justifica muito investir em preservação, investir em meio ambiente e investir em sustentabilidade. Então, essa mudança de cultura é que a gente está vivendo hoje. É você conhecer que quando tem os rios variadores, se você destrói lá, prejudica a agricultura daqui. Ou seja, nós estamos tendo prejuízo financeiro por conta do lucro de alguns. Eu sempre falo a frase, o lucro fica para poucos e o prejuízo para o todo. Porque quando você vê um desmatamento muito forte, ou quando você vê uma mineração, alguma coisa assim, muitas vezes você vê que o lucro não chega no todo. A população continua sem conseguir ter benefícios por causa disso, mas o prejuízo é para todo mundo. Então, essa cultura está alterando sim, e eu acredito que a gente ainda tem grandes surpresas para o nosso futuro. E um comentário sobre isso que você falou, Fernanda, inclusive, essa ideia do lucro, do dinheiro acima de tudo, a gente percebe, você falou, né, o lucro fica para poucos e o prejuízo para o todo. Ou seja, é importante a gente lembrar também que mesmo que a gente esteja em algum momento nessa camada mais privilegiada e beneficiada por isso, o prejuízo vem para todo mundo, inclusive, mesmo que primeiramente para aqueles que têm menos, mas o prejuízo, no fim das contas, vai bater na porta de todo mundo e vai cobrar a conta de todo mundo, até dos bilionários, né? Se a gente estragar a nossa casa, enquanto não colonizar outros planetas, eles também vão sofrer junto com a gente, né? É exatamente isso. O prejuízo fica para o todo, sim. Porque na qualidade do ar que todo mundo respira, na qualidade da água que todo mundo bebe, em relação à economia, a economia ruim, ela prejudica mais as pessoas vulneráveis, mas ela prejudica todo mundo. Então, prejudica a imagem do país, falando não como planeta, mas falando como país, isso prejudica a imagem do país, diminui os investimentos, prejudica nossas exportações. Então, assim, é uma infinidade de prejuízos para o todo. Para todo mundo mesmo. Claro que as consequências físicas das tragédias decorrentes do clima, elas acabam atingindo com mais força as pessoas mais vulneráveis. Mas, sem dúvida, é para o todo. Você falou, Fernanda, da imagem do país que é afetada, né? A gente teve esse debate de forma bem intensa, inclusive, principalmente nos últimos anos, por conta da cobrança pública de lideranças de outros países para que o Brasil combatesse, por exemplo, o desmatamento que bateu recordes na Amazônia nos últimos anos. Quando a gente viveu aquele período crítico de queimadas no Pantanal, a gente via presidentes e lideranças de outras nações cobrando o Brasil. Isso gerou um debate em toda a sociedade, Roberto, que trazia uma questão. Essa preocupação de outros países, ela é importante, é necessária e é justificável por conta disso tudo que a gente falou, da influência que um bioma brasileiro, como, por exemplo, a Amazônia, pelo tamanho que tem, a influência que ela tem no clima do planeta todo, ou o Brasil ceder a essa pressão, de alguma forma, perder a sua soberania? Queria que você falasse sobre isso com a gente. Então, isso foi muito comentado no Sínodo para a Amazônia, não é? Porque começou aquela alegação de que a igreja queria fazer o comando da Amazônia, porque o sínodo era pan-amazônico. Ele reunia gente dos 9 países, 8 países, mais o território francês, que é a Guiana Francesa. E, na verdade, não era isso, era você colocar em debate a importância de uma região que é importante para todo o planeta, na sua biodiversidade, na sua influência no clima, e que para nós, então, na América Latina, que vai até o Cone Sul, fundamental pelo ciclo das águas, não é? Você não tem desenvolvimento, aí associando ao que Fernanda disse, sem que você tenha água, sem que você tenha biodiversidade, sem que você tenha solos, né? Férteis, tal. Desertificou, suprimiu a vegetação,
Acabou o ciclo das águas, você vai produzir o quê? Você não tem produção nem agrícola, nem industrial, nem de nenhuma ordem, não é? Então, essa pressão internacional sobre o Brasil, ela é não só conveniente, mas ela é até necessária, porque a gente também estava atravessando um período de autoridades responsáveis pelo meio ambiente extremamente problemáticas, não é? A história de passar a boiada aí, de deixar derrubar tudo. Agora, eu faço parte daqueles que acham que, já que a Amazônia é importante para o planeta inteiro, é importante para toda a humanidade, para todas as formas de vida, então, vamos dizer assim, a corresponsabilidade, não retirar a governança da mão dos países da Amazônia. Não, eles é quem tem que fazer a governança. Mas a corresponsabilidade para manter essa floresta em pé é do mundo inteiro, porque ela beneficia a todo mundo. Então, é conveniente, é necessário, mas é de uma forma corresponsável. Essa corresponsabilidade que o Roberto falou, Fernanda, acho que ajuda a gente a entender a importância do financiamento que outros países fazem para esse cuidado e essa proteção ambiental no Brasil, né? A gente teve, por exemplo, recentemente o anúncio da retomada do investimento feito por países nórdicos, o Reino Unido anunciou doações para o Fundo da Amazônia, a Alemanha também, justamente nessa ideia, quer dizer, não é favorecer uma ideologia política, alguém que está no comando, a gente tem que entender como algo maior que isso, é uma ideia de outros países, principalmente aqueles que já não têm mais áreas tão grandes para preservar, assumindo também essa responsabilidade de apoiar quem pode preservar, né? Exatamente. É por isso que existem as COPs, né? Na verdade, isso não tem nada a ver com um governo em si ou outro, muito pelo contrário. Desde que se percebeu que o meio ambiente ele tinha o seu valor, ele precisava ser preservado para a própria resiliência nossa no planeta, houve criação de vários tipos de políticas públicas que são suplantadas por instrumentos econômicos, jurídicos, que estão lá sendo estudados lá dentro da minha área do direito ambiental. Esses instrumentos, muitos deles econômicos, eles são justamente para possibilitar a proteção. Então, o Fundo da Amazônia é um tipo de instrumento econômico criado dentro dessas convenções que são ambientais, que o mundo inteiro participa, justamente para proteger. E dentro desses instrumentos tem uma infinidade deles, tá? A gente tem, por exemplo, dentro do tributário o ICMS ecológico, a gente tem um que eu gosto muito, que é o pagamento por serviços ambientais, que é a pessoa receber para preservar. Então, existe uma infinidade de instrumentos para possibilitar que a coisa funcione, que o sistema funcione. Falta, ao meu ver, a vontade política, porque os instrumentos e a legislação são muito bem feitos, mas precisa de consciência ecológica e de vontade política para a coisa acontecer. E se falta vontade política, por isso é importante a gente deixar você de casa bem informado, instruído sobre esse assunto, para que você, assim como nós, façamos esse nosso papel de também cobrar aqueles que nós escolhemos no governo federal, mas também no governo estadual, por que não nas nossas cidades, para que essas políticas sejam implementadas primeiramente e incentivadas para empresas, para pessoas físicas contribuírem com essa preservação ambiental. E é sobre esses caminhos que a gente ainda tem que percorrer para garantir a sobrevivência da nossa espécie e, claro, cuidado do nosso planeta, que a gente quer falar aqui no nosso programa, no nosso último bloco. Então, a gente faz mais uma rápida pausa, um intervalo aqui no Aparecida Debate e daqui a pouco continua falando, então, sobre esse cuidado com a casa comum. Voltamos para o nosso quarto e último bloco deste bate-papo sobre o cuidado com as florestas no Brasil. E agora tentando entender caminhos para que a gente comece a reverter, então, esse cenário climático, por exemplo, que se dá no planeta todo e, claro, não é diferente aqui no Brasil, e para a gente tentar entender como nós, na nossa individualidade ou nos nossos pequenos grupos, podemos contribuir com essa mudança. Roberto, a Fernanda falou para a gente aqui um pouquinho de políticas públicas, né? Da gente cobrar e da necessidade de autoridades políticas agirem nesse trabalho. Você também falava um pouquinho quando eu te perguntei dessa relação com a comunidade internacional. Agora, queria trazer para nós, como é que a gente pode orientar quem está em casa de ações que nós podemos ter, seja na cobrança ou seja na prática,
para a gente começar a mudar esse comportamento e mudar essa relação com o meio ambiente? Então, o Papa Francisco chamou isso de ecologia integral. E para ele começa no cotidiano, no dia a dia, no quarto que a gente dorme, que a gente mora, na cozinha, dentro de casa, no cuidado com o lixo, com a água, tal. Isso é importante porque é por aí que começa aquilo que ele chama a nossa conversão ecológica, o cuidado, um estilo mais sóbrio de vida e de cuidado com a criação, com o lixo. Mas ele diz, não pode parar aí. Tem que ir para a rua da gente, tem que ir para o bairro, tem que ir para a cidade, tem que ir para o estado que a gente mora, o país que a gente mora e a governança em nível internacional. E aí, então, vem todas as políticas públicas necessárias também, né? Mas, fundamentalmente, nós precisamos criar essa cultura que a gente chama a cultura do cuidado, né? Isso, então, deve estar na escola, deve estar na formação, dentro da sala de aula, deve estar na universidade, deve estar no ambiente de trabalho da gente. Se a gente não gestar essa nova cultura, nem mesmo a melhor das leis, nem mesmo a melhor das políticas públicas vai resolver um problema de um povo que tem um problema cultural por detrás. Para mim, o exemplo máximo foi naquela Copa do Mundo, do 7-1 lá, que a gente perdeu. Teve um jogo do Japão na Arena Pantanal. Quando terminou o jogo, a população que estava no campo largou o lixo todo no estádio. Aí, uns 7 ou 8 japoneses pegaram um saco plástico, saíram recolhendo todo o lixo do estádio. Por que um japonês vai ter que recolher o lixo num país que não é deles? Qual era a obrigação deles? O problema não era esse. O problema é que, para o japonês, o feio não é você recolher o teu lixo. O feio é você deixar o teu lixo para os outros. Então, enquanto você não criar essa cultura, que eu acho que está em transformação, a gente vai continuar apanhando bastante. Mas, sobretudo para os cristãos aí, o que o Papa Francisco recomenda é essa conversão ecológica que vai do cotidiano até a governança global. Essa mudança cultural, a gente sabe que é um desafio muito grande, mas que passa essencialmente por esse cuidado, e a gente falou várias vezes aqui nesse termo, né, corresponsabilidade, ou seja, mais de uma pessoa se sentir responsável por aquele trabalho, por aquela ação. A gente falou isso sobre países, sobre governos, não é diferente com a gente, né? Nós também precisamos ter essa mesma noção de que também somos responsáveis por tudo isso que acontece. Mesmo que você não seja um grande produtor agrícola, mesmo que você não tenha uma fazenda, que você não trabalhe na mineração, mas em diversos momentos ao longo da nossa trajetória e do nosso dia a dia, a gente de alguma forma contribui ou com a degradação ou a gente contribui com essas empresas ou essa parte da indústria que tem afetado tanto o nosso planeta. E o Roberto falou ali sobre esse trabalho, primeiramente em sala de aula, né, nas escolas, com as crianças, os mais jovens. E, Fernanda, felizmente, eu tenho a sensação, pelo menos, de que a gente vê surgir nas crianças, nos adolescentes, uma geração que traz uma inquietação, justamente por crescer ouvindo sobre esses perigos, né, do efeito estufa, do aquecimento global e da destruição do meio ambiente. Se você pudesse deixar um recado aqui para essas novas gerações que se sentem de alguma forma angustiadas, que sentem medo do futuro por conta do que gerações anteriores fizeram com o planeta, o que você diria a eles? Bom, primeiramente, né, essa educação, ela vem também através de uma legislação, que é a legislação de educação ambiental, que ela é feita tanto no ambiente formal quanto informal. Então, sim, essas pessoas que estão com essa inquietude, elas já são um resultado de uma mudança de cultura, o que é algo que a gente precisa e que é muito importante. O que eu diria para essas pessoas é que a sustentabilidade, ela começa assim de dentro para fora. Então, a gente tem que, exatamente o que o Dr. Roberto falou, na verdade, a gente tem que começar sendo sustentável a gente mesmo, praticando consumo sustentável, adquirindo itens apenas de pessoas socialmente e ambientalmente corretas, repensando antes de consumir. Eu acredito que o poder do consumo seja um dos nossos maiores poderes no enfrentamento não só das mudanças climáticas, mas da questão ambiental no planeta. A gente tem o poder do consumo e é através desse poder que a gente vai fazer a diferença. Então, hoje em dia, os nossos jovens, nossos adolescentes,
adolescentes e até nós mesmos somos expostos a uma infinidade de itens à venda através das redes sociais, através do poder digital. E a gente tem que repensar todos os dias, a gente realmente precisa disso? A gente precisa adquirir algo que a gente já tem? Ou o que a gente vai fazer depois que a gente adquirir? Porque é uma responsabilidade que vai até a destinação, segundo a política de resíduos sólidos. Então, como que a gente vai descartar isso depois do nosso consumo? Então, eu acredito que esse seja o grande recado. É a gente pensar de dentro para fora, nunca deixando de exigir também que o todo faça, né? Que a nível municipal, estadual, federal e até internacional sejam feitas mudanças. Mas começando ali de dentro para fora, repensando o nosso consumo através do consumo sustentável. Eu acredito que esse seja o maior recado. E além desse recado, Fernanda, dá para acreditar, então, ainda dá tempo de virar esse jogo? Dá para ter esperança, apesar de tantos indicadores e tantas opiniões e pesquisas que apontam um cenário caótico? Se a gente não mudar, se a gente começar a mudar agora, dá para melhorar as coisas? É difícil afirmar, né? Se a gente começar uma mudança agora, existe justamente o ponto do não retorno sendo muito estudado hoje em dia, como que seria. Mas eu acho que é uma obrigação, a mudança ela não é apenas pelo resultado. E eu não acredito também no medo nesse sentido. O medo, ele não tem que ser o estimulante. A mudança, ela justamente porque nós somos integrantes de um planeta e nós coabitamos com outros seres vivos desse planeta. E ao coabitar, a gente tem que respeitá-los. Respeitar as plantas, respeitar os animais, respeitar os outros seres humanos. Então, eu acredito nisso como uma tarefa. A mudança ela tem que partir como uma tarefa própria de crescimento individual. Então, sim, temos que fazer, não esperando o resultado da mudança, mas esperando tocar cada coração que está ao nosso lado, buscando uma melhoria a nível integral, sistêmico. Perfeito. Depois dessa resposta, acho que a gente consegue trazer a essência do que a gente quis apresentar a você nesse debate, que você também se sinta convidado a fazer parte desse movimento e dessa tarefa, como a Fernanda disse, né, da gente entender a nossa responsabilidade e a gente entender isso que ela frisou muito bem, né, que a gente coexiste nesse planeta com tantas outras formas de vida, com tantas outras criaturas, e a gente não tem, a gente tem vários direitos, ela é dessa área, mas a gente não tem esse direito de se colocar acima de qualquer outra espécie ou de qualquer outro resultado que a nossa busca pelo capital, a nossa busca pelo desenvolvimento possa causar no nosso planeta. Assim a gente encerra o programa dessa terça-feira, mas claro, quero agradecer imensamente aqui a participação dos nossos convidados. Agradeço ao Roberto Malvese, ele que é membro da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repam Brasil, foi coordenador nacional da Comissão Pastoral da Terra por 6 anos, é graduado em Estudos Sociais e em Filosofia pela Faculdade Salesiana e em Teologia pelo Instituto Teológico de São Paulo. Roberto, obrigado, pela participação com a gente, até uma próxima. E agradeço também a participação de Fernanda Fowler, ela que é advogada, pós-graduada em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná, faz parte da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São José dos Campos e é membro do Instituto Lixo Zero. Fernanda, boa noite, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso espaço, E lembrando a você aí de casa que se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, no link que está aparecendo aqui na tela. E não se esqueça, hein? O Jornalismo da TV Aparecida tem uma rede social, o nosso Instagram é o @jornalismo-tv-aparecida e lá você pode enviar as suas sugestões e também as suas opiniões sobre os nossos programas, inclusive sobre o Aparecida Debate. O programa de hoje acaba aqui, mas claro, quero agradecer principalmente de maneira especial a você que nos fez companhia até agora. Obrigado pela audiência, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.